Tiago 5, nós vamos ler essa manhã, do versículo 12 até o 16. Tiago 5, versículo 12, diz assim: Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Vamos orar então mais uma vez. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de chegar à Tua casa para poder Te louvar, Te honrar, Senhor. Agora nós clamamos ao Senhor, fala conosco, ó Pai. Nos ajuda a desenvolver a nossa fé através de uma oração que encontre o Teu trono de graça, ó Pai. Abençoe e fala conosco essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Essa é a penúltima mensagem da série de janeiro, Orações para um Novo Ano. Se você ainda não começou a fazer as suas resoluções de começo de ano, esse é o tempo, né? A gente sempre gasta alguns minutos ou algum tempo traçando as metas, né, para esse ano. E não é diferente a gente pensar, quando lê a palavra de Deus, que Deus deseja isso de nós. Que a gente tenha essas metas, que a gente alcance objetivos, né? E o principal objetivo, a principal vontade de Deus para a sua vida, em aspecto teológico, é a sua santificação. É a progressão em buscar a Ele. Ele quer que você se aproxime cada vez mais dEle. Mas como fazer isso, se não pela oração e pela leitura da palavra? Quando a gente lê esse texto de Tiago 12, a gente pensa, por que ele está tratando de juramento? A carta tem 5 capítulos e ele está finalizando então o seu escrito. Então ele fala sobretudo, ou seja, de tudo que eu falei, agora vem o que é principal, que você tem que guardar mais atenção. Não jureis. Estranho, né? Por que ele se importa tanto com isso? Ele está de olho em Jesus no Sermão do Monte, quando Jesus mesmo ensina para que a gente não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por nada. Então ele está a todo momento fazendo esse paralelo entre a igreja que ele está se dirigindo e aos ensinamentos de Jesus. Vou tomar um pouco de água aqui. Irmãos, o que Tiago quer dizer é há algo muito mais importante do que as nossas juras e as nossas resoluções de começo de ano. Porque nós sempre fazemos isso, não é verdade? Nós sempre começamos o ano assim, traçando várias coisas e acabamos o ano depois frustrados. Por quê? Porque a gente quer impor, dar uma imposição a algo que nem às vezes é da vontade de Deus. A gente está traçando coisas que Ele nem deseja para nós. Então Ele está dizendo, não jureis, porque a nossa vida e as nossas atitudes e o que acontece conosco depende exclusivamente do Senhor. Não depende da tua força, do teu exercício, do teu esforço. Não, depende do Senhor. Então, Ele está trazendo a nossa atenção para isso. Que tudo está nas mãos de Deus. E Ele continua dizendo que o seu sim seja sim. E que o seu não
seja não. O que isso significa? Significa integridade. Significa que você não vai falar uma coisa pensando outra em seu coração. Ou você vai dizer não quando deveria dizer sim, consciente disso. Isso significa um caráter aprovado diante de Deus. Quando então Tiago vai escrever isso, ele está lembrando do Sermão do Monte, lembra? O que é o que Jesus está combatendo ali no Sermão do Monte, em seu discurso para os seus discípulos e para aqueles que também rodeavam Jesus para tentar achar alguma coisa para o incriminá-lo? Jesus está se dirigindo também aos fariseus como hipócritas. O que era um hipócrita? Era alguém que, comparado a um teatro, usava máscaras para disfarçar as emoções. O que era aquilo então? Era agir de uma forma, mas o seu interior era outra. A gente lembra bem de Jesus acusando esse pessoal que é religioso, esse pessoal que acha que consegue o favor de Deus traçando planos de religião, achando que as obras podem alcançar então o favor divino. Tiago, em sua carta, vai fazer esse paralelo. Mostre-me a tua fé e eu te mostro as minhas obras. Quando então encontramos o Evangelho, ou Jesus nos encontra, ele salva e restaura o homem por completo. Não é uma parte da sua vida que Jesus tem interesse. Não é um aspecto, não é um departamento. Jesus quer você por completo, íntegro, sincero. E a primeira vez que eu ouvi essa ilustração foi num livreto do Ronaldo Lidório. Vamos lembrar de orar por ele também, o irmão passando pela dificuldade do câncer, né? Um homem de Deus, plantador de igreja, missionário entre os ribeirinhos, trabalho difícil mesmo. E ele diz em seu livro sobre liderança, quem é o sincero? Ele usando a comparação de os artesãos que faziam postes de madeira, de ídolos, e para enganar as falhas, passavam um pouquinho de cera, para encobrir as rachaduras, sabe aquele jeitinho brasileiro de encobrir as imperfeições? Então, quando um objeto era íntegro, era sem cera, era sincero. Então, essa é a forma com que Deus espera você e a mim na presença dEle. Durante todo esse ano, não só em um momento de oração, mas durante toda a nossa caminhada em progressão à santidade. Só que há alguns problemas nessa caminhada, irmãos. Há algumas dificuldades. E uma delas é esse religiosismo que nos afeta, achando que a gente vai fazer e Deus vai dar. Que a gente vai fazer e Deus vai abençoar. É um tipo de barganha, é um tipo de troca que não rola com Deus. Ele não se relaciona conosco dessa forma. Então Deus rejeita esse tipo de religião e Ele pede para que a gente seja sincero, íntegro, que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não também. Tiago diz na sua carta que nós devemos viver e ouvir a palavra e ser praticantes, não somente ouvintes. Porque quando você faz isso, você é semelhante a uma onda do mar que vai e vem, ou a um menino que é imaturo e inconstante. E um dos problemas que nos assolam é exatamente essa inconstância, essa forma de estar bem um dia e a montanha-russa no outro dia à noite. As nossas emoções nos assolam. As nossas emoções muitas vezes são um problema da nossa relação com o nosso Deus. Irmãos, eu queria citar aqui um livro que mudou meu começo de ano já. Chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Uma indicação do pastor André. Como sempre, você vai conversar com ele, você sai com um livro, né? Então, esse é um daqueles tesouros que ele compartilhou. E esse autor, o Peter Scazzero, ele vai falar, ele é um pastor, fundador de uma igreja na América, e ele passa por uma crise tremenda em seu ministério. Imagina um pastor com uma crise a ponto de querer largar tudo, e largar mesmo, largar a fé, largar a igreja. Então ele começa a entender que
não é só fazer a oração, ter o tempo devocional, ter um tempo de a sós com Deus ali. É preciso demais, é preciso ter um equilíbrio com as nossas emoções. É preciso que a nossa vida seja completa diante de Deus. Tanto o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ou seja, toda a nossa parte material e imaterial diante de Deus. E as emoções acabam trazendo algumas falhas, né? Essa forma de querer maquiar as coisas é ruim. E ele vai usar o exemplo de um iceberg, como tem na capa. Queria que o pessoal da projeção colocasse aí, por favor? O iceberg. Não é do filme Titanic, tá? É uma outra coisa aí. O que ele está dizendo? Que não há um vírus pior do que esse. Tão difícil de se encontrar. Por quê? Porque por fora parece que está tudo bem. Mas por dentro, né? Por baixo, na camada que não se consegue ver direito de quem está navegando, há muitos problemas. Então ele vai citar que um dos primeiros problemas do nosso emocional doentio é usar Deus para fugir de Deus. Essa é a primeira característica que a gente consegue identificar como um diagnóstico de que estamos sendo religiosos, tentando disfarçar e tentando conseguir o favor de Deus com coisas que Deus não se agrada. É mais ou menos assim. Você usa a sua vida de ir na igreja, de deixar de alguns compromissos para falar que não, hoje eu tenho compromisso com a igreja. Isso é importante. O compromisso de estar na casa do Senhor é importante. Mas a gente acaba dando desculpas para avançar em algumas coisas da vida, usando Deus como a nossa justificativa. Eu dou o dízimo. Eu sempre estou lá na escala onde que eu estou comprometido. Então a gente vai usando Deus para dizer, não, está tudo bem. Aparentemente eu estou cumprindo os meus deveres. Mas Deus espera muito mais de nós. E Ele vai avançando, dizendo que o nosso relacionamento com Deus através do Evangelho transforma o nosso ser humano inteiro, integralmente. Nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. E não apenas para fazer parte de uma escala de religião. Deus quer um relacionamento muito maior com você. Não use Deus para fugir do próprio Deus. Não use atividades religiosas para fugir da intimidade com Deus, onde você, de fato, cresce espiritualmente e emocionalmente. A Bíblia é repleta de trechos em que fala, comparando uma criança na vida espiritual, né? A gente está tomando mamadeira ainda, leite, porque não consegue digerir coisas pesadas, né? O filé mignon não está chegando, né? Quanto mais a picanha, mas o filé mignon não está vindo. Por quê? Porque a gente está dando passos. Imagina uma criança, né? De 12 anos, com mamadeira. É normal isso? Não é normal. E nós somos então desafiados a isso. A não ser mais como criança, como meninos, mas crescer em espiritualidade. Né? As nossas emoções estão a todo tempo querendo se aflorar, mas temos que ter maturidade na nossa fé. Então ele vai falar um pouco sobre isso, a gente vai avançar. E o segundo ponto é ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. O que é ignorar essas emoções? É você achar que está tudo bem quando o seu próprio corpo está dando sinais. Sabe o seu carro quando acende a luz do combustível? Aquilo é um alerta. Ele não vai parar naquele exato momento, né? E, aliás, às vezes eu ando perigosamente, né? Alguns quilômetros a mais. Mas é um sinal. Não vai parar agora, mas pode ter um problema no futuro. Você, na sua leitura anual, já deve ter chegado nessa parte em que acontece o primeiro assassinato na Bíblia, onde Caim mata e ele era seu irmão. Então Deus vai confrontá-lo. Aonde está o teu irmão?
E ele diz, por acaso eu sou babá dele? Por acaso eu sou responsável por ele? E aí Deus diz, Caim, por que descaiu o teu semblante? O nosso corpo dá sinais físicos do nosso emocional doente. Né? Eu não sou médico, não tenho aqui capacidade para falar tanto sobre isso, mas a gente vê. Às vezes você vai no médico, uma consulta, ele faz um check-up, te manda para um lado, te manda para o outro, e não acha o problema. Que a coisa está na alma, está lá dentro. Então, ignorar as emoções, isso é um problema. Morrer para as coisas erradas. A ideia aqui é, quanto mais miserável que a gente for, mais a gente vai ser amado por Deus. Que ideia ruim. Que ideia miserável essa de achar que tem que ser pobrezinho, tem que ser miserável, tem que ser coitadinho para ter o favor de Deus. Não é isso que Deus espera. A Bíblia diz que a gente tem que viver para Cristo. E isso totalmente é lucro para nós se algo acontecer. A vida em Cristo é o nosso ápice, é a nossa melhor parte. Não morrer para as coisas erradas. Eu vou parar de gostar disso, né? Isso aqui é uma tradição ruim. Eu vou parar de fazer aquilo. Não são atitudes. Tem que morrer para o nosso pecado, para a nossa carne, né? Como trocar de roupa. Tira a roupa velha e se reveste de uma roupa nova, a roupa do Evangelho, né? Conta-se, um pastor contou, isso eu ouvi pessoalmente, tá? Não é da internet. Estava na igreja, né, um culto como o nosso aqui de domingo, e entra um morador de rua, um mendigo, né? E senta no primeiro banco. Aquele cheiro, né, desagradável, né, de urina e tudo mais. E aí o pastor rapidamente pede a ajuda dos diáconos, né, aquele alvoroço e tal. E aí levam aquela pessoa, né, aquele homem até um local do lado ali. A igreja tinha estrutura de ação social. Aquela pessoa toma um banho, coloca roupas novas do bazar, que a igreja também funcionava como bazar, né? E aí despedem o homem e ele diz, cadê a minha roupa velha? Ela estava boa ainda. Ele queria continuar usando a bagagem dele, né? A malinha dele. Não queria se desfazer daquilo. Não queria morrer para aquilo. Não queria viver o novo. Mas não. Vivia o velho. Negar os impactos do passado sobre o presente. O apóstolo Paulo diz sim que as velhas coisas já passaram e as coisas novas surgiram. Mas muitas vezes essa passagem é mal interpretada. Nós achamos que nada nos influencia. Nada do que a gente viveu até ter um encontro genuíno com Jesus vai nos influenciar. Que a forma como que nós somos criados não vai também influenciar no teu caráter, no teu agir. A gente acha que agora é tudo novo, mas não é isso. Há uma nova possibilidade, sim, de viver a espiritualidade saudável. Mas você tem que lutar contra as coisas antigas, deixar alguns hábitos. Como o apóstolo vai dizer, aquele que fazia algo ruim, não faça mais. Aquele que minta, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Está vendo esse paralelo de que você deixa aquilo e agora faz isso? Você muda a sua postura? É isso que a Bíblia nos alerta, a mudar essa postura. Então temos sim impactos do passado. Como fomos tratados por nossos pais. E aqui é com muito carinho, muito cuidado. Tem gente que tem sofrimento muito difícil. De abuso, de abandono. São coisas assim que dói a alma. São coisas que são difíceis de lidar. Mas saiba que na nova vida em Cristo você tem consolo, você tem amor e você tem alguém que pode andar junto com você. É difícil, é uma caminhada, mas há possibilidade, né?
só para quebrar um pouco essa dificuldade, porque realmente a aflição existe, irmãos. Ela pode vir da família, do meio, a gente não pode ignorar isso. Não é o motivo principal. O motivo principal realmente é a natureza pecaminosa. É o nosso coração querendo realmente colocar para fora as coisas ruins, né? Conta-se que o seu Raimundo se converteu, né? Homem firme, cabra macho mesmo, aquele que não leva desaforo para casa, se converteu. Os amigos dele, né, conversando, vamos ver se esse homem se converteu mesmo, né? Vamos ver se agora ele é de Jesus, porque Jesus disse, né? Se você tomar um tapa numa face, você dá o outro lado, não foi isso que ele disse? Então vamos lá provocar ele. Então os amigos chegaram e paft na cara do senhor Raimundo. O senhor Raimundo pegou o facão dele e zap! Abriu a barriga deles. Meu Deus, você não mudou, senhor Raimundo, você continua esse homem. É, porque também está escrito: batei e abre-vos-á. Está vendo como a gente vai tendo essa questão de achar que tudo realmente está zerado? Temos que ter progressos na nossa vida. A nossa natureza pecaminosa caminha conosco. Mas nós precisamos, então, mortificar a nossa carne, né? O abrir-se-vos-á é uma versão da Bíblia bem antiga, mas está lá. Depois você pode ver Mateus 7,7. O seu Raimundo estava certo em algum sentido. Dividir a nossa vida entre compartimento secular e sagrado. Aqui é difícil também, né? Às vezes a gente está lá, nossa vida devocional, de manhã, firme, né? Lendo a Bíblia, John Stott do nosso lado, companheiro, e aí chega o primeiro e-mail. Aí a gente já quer matar todo mundo também. Já quer responder daquele jeito, já quer fazer outra pessoa, né? Ou tá no trânsito, vem aquele filisteu de motocicleta, né? Nada contra os motocicletas. E aí te fecha, aí você já... John Stott já nem está mais do seu lado, já está longe. Quanto mais o Espírito Santo. É difícil, não é? Essa separação entre secular e sagrado. Não é só aqui, no domingo, no templo, na igreja, que você é um cristão. Todos os dias, integralmente na presença de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Então a gente tem que parar com esse dualismo, né, entre sagrado e profano. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus e Ele disse que era bom. Mas o pecado quebrou, manchou algumas coisas. Então você tem que ter essa sabedoria, como diz Tiago, pedir a Deus discernimento para viver aqui. Então, não separar essas coisas, mas viver totalmente para Deus. Fazer para Deus em vez de estar com Deus. Mais uma aí, né? Qual é a melhor parte? Fazer para Deus ou estar com Deus? Ter uma fachada, né? Ter atividade, é o ativismo religioso, mas estar na presença dele. O que é mais importante? Continuando aqui, porque o nosso tempo avança. Espiritualizar os conflitos. Ou seja, não, isso daí vai se resolver sozinho, né? Você vai melhorar. Não, conflitos têm que ser resolvidos. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Trate o problema. Não releve, não deixe de lado essas coisas. Continuando. Encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso, né? É uma pressão para a gente ter uma imagem de sucesso. Nosso desejo de agradar os outros pelo que eles veem em nós. Isso é um problema. Então, quantas vezes nós somos, né, engodados, ou seja, cobertos por esse desejo de parecer e não ser, sabe? De ter uma espiritualidade, porque você está tendo muitas coisas para mostrar, você está sendo abençoado. E não é assim que Deus se relaciona, né? Viver sem limites, a próxima, 9. Reconhecer que nós somos limitados, ou seja, a gente vive sem limite, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Quer fazer as coisas acontecerem, né?
acha que é igual um cartão de crédito, Master Blaster Card, né? Sem limites, quer fazer tudo. E a vida não é assim. Aliás, Jesus, ele diz que vocês fazem parte de uma videira, e sem mim, nada podeis fazer. Nós dependemos do Senhor. E aí, o último diagnóstico de uma espiritualidade doentia é julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Ah, aquela igreja com a parede preta não presta, não. É muita bagunça, muito show, né? Tá julgando os outros. Ah, aquele irmão ali, sabe, que tem uma tatuagem, parece um gibi. Isso daí não é crente, não. Vai julgando as pessoas, né? Pela aparência, por não ser iguais a nós, nos nossos costumes, né? A gente vai fazendo algo que desagrada a Deus, mas a gente acha que é comum, né? Julgar. Não sei se você gabaritou todos esses diagnósticos aí, eu me encaixei em alguns, irmãos. Então, sintoma de que nós precisamos de saúde espiritual. Todos nós. Quem não precisa de saúde espiritual, acha que isso é balela? Não ouviu que Jesus disse que ele veio salvar os enfermos, os doentes? É esses que precisam da presença do Senhor. Não são os que se acham superstars da vida cristã. Não são aqueles que julgam os outros que precisam de salvação, porque eles já se acham melhor. Não são aqueles que fazem orações bonitas no meio da praça, usando até versículos bíblicos, batendo no peito e obrigado Deus porque eu não sou como aquele. Não são esses que precisam de salvação, mas são aqueles que reconhecem a carência, a pequenez e buscam ao Senhor com integridade, sem juramentos, sem ficar achando que você vai chancelar algo e Deus vai te abençoar por isso. Não. Pare de se enganar. Pare de achar que as suas ofertas, a sua justiça pode alcançar o favor de Deus, quando não pode. Pare com esses juramentos falsos. Né? A gente jura por tanta coisa. Eu juro por Deus que eu não vou fazer mais isso, né? Ou porque a gente está desesperado, porque feriu alguém e quer o perdão. Ou porque a gente está, sabe, desgraçado da vida e quer de alguma forma falar, não, agora vai dar certo. Não vai dar certo se você não for pelo caminho certo. Porque pelo seu próprio caminho você não vai conseguir. Pare de jurar falsamente. Pare de ser turrão. Pare de ser alguém que quer impor a sua própria vontade. E se submeta à verdadeira espiritualidade que Jesus quer para você. Porque Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Vida completa. Sim, as dificuldades acontecem, os problemas vêm, as aflições ocorrem. Mas Deus quer ter o melhor para você. Então há o problema do mal, e é difícil explicar o problema do mal. Por que pessoas ruins não sofrem tanto quanto pessoas boas? Isso é difícil, irmãos. Mas pense no exemplo do próprio Tiago falando que Deus não muda e toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será, amém? Ele é um Deus bondoso, que julga assim o pecado, que muitas vezes permite algumas coisas e eu não sei explicar a vontade permissiva e soberana de Deus. Mas acontecem coisas ruins. Mas não vamos só falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para alguém que está sofrendo, porque isso não é o objetivo. O objetivo é que as coisas acontecem para que a imagem de Cristo seja traçada em nós. Esse é o objetivo do sofrimento. É difícil, sim. Mas você tem que caminhar com isso. E muitas pessoas na Bíblia caminharam. Tiago vai dar o exemplo de Jó, né, que é um clássico, exemplo de sofrimento. Sofrimento porque Deus simplesmente permitiu. Não tem como explicar.
Mas você, se fosse contigo, e essa é a pergunta que eu queria dizer essa manhã. A gente ainda vai avançar um pouco mais, mas se fosse com você, o sofrimento, você ia ter a paciência e a perseverança de Jó? Ou nos primeiros capítulos você já vai desistir? Dessa história é muito difícil para mim. Porque Jó sofreu sim. Ele era rico, temente a Deus, perdeu tudo de forma rápida. Mas uma coisa ele disse no final: se você não chegar até lá, você não vai descobrir a história. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento fez Jó crescer espiritualmente. Fez Jó dar passos na maturidade. Você trocaria um pouco de sofrimento para conhecer mais a Deus e enxergar a presença dele? Continuando aqui então, queria dar algumas resoluções para você fazer oração nesse ano e vencer e ter uma saúde espiritual, né? Um farol aí para sua vida, para você direcionar a sua caminhada cristã desse ano. A primeira é integridade na espiritualidade e nas emoções. Você e eu, nós precisamos compreender que Deus quer você por completo. Quer a tua presença, teu corpo. Então, tem integridade, não é uma parte só, é você por completo. Não há essa de sagrado e profano. O corpo não é mau e a alma é boa. Isso daí é conversa filosófica do mundo das ideias. Não caia nisso. Deus quer tudo, o corpo e a alma. Então, você precisa pensar nisso. Não é só uma área. É o teu corpo, tua saúde, né? Tuas emoções para Deus. O que você faz então? Você se cuida. Você se cuida. Você não espera o diagnóstico vermelho, né? Você não espera chegar no final do ano para ter a nota vermelha. Você vai estudando, progredindo, né? Não para passar na recuperação, passar raspando, como dizem. Você vai durante toda a caminhada progredindo. Porque você pode até dizer: eu não tenho tempo para cuidar de si. Mas é uma questão de prioridade, porque se você vai no médico e ele fala: se você não fizer a caminhada, você vai morrer. E aí o que você faz, segunda de manhã? Vai para caminhar, né? Anda igual o Forrest Gump, não para mais, né? Sai correndo até o final. Precisou alguém te falar para você cair na real. Entende? Então, vamos ter essa integridade na espiritualidade, nas emoções também. Estabelecimento de limites saudáveis, né? Aprender a dizer sim e não quando é necessário. Estabelecer limites saudáveis para quê? Para você não se esgotar fisicamente. Muitas vezes a gente fala sim. Não deveria ter falado. Para poder agradar os outros, a gente fala sim, mas se arrepende depois. E sofre. E fala: poxa, não deveria ter falado isso. Mas depois você está sofrendo à toa, porque você deveria ter sido firme, estabelecido limites e falado: não, isso não dá. Ser sincero. Não dá para fazer. Ou dá para fazer sim, ajudando, né? Vou ler um trecho aqui, que é algo que realmente o Lô Priolo, ele faleceu recentemente, é alguém... Se você vê um livro de aconselhamento do Lô Priolo, você pode adquirir, porque é muito bom também, da Nutra Publicações. O livro chama O Desejo de Agradar os Outros. Alguém que vive para agradar aos outros não é um pacificador, mas um amante da paz. Um pacificador está disposto a suportar o desconforto de um conflito na esperança de produzir uma solução pacífica. Paz não é a ausência de conflitos, mas frequentemente o resultado dele. Um amante da paz tem tanto medo de conflitos que evitará qualquer situação a qualquer custo. Ele está tão preocupado em preservar a paz com o seu próximo que frequentemente se dispõe a abrir mão da paz de Deus que vem proporcionar de sofrer pela verdade. Ele essencialmente em seu coração é um covarde. Tem medo de falar não para agradar o outro
e aí depois fica sofrendo. Perde a paz com Deus, né? A emoção para falar um sim que não deveria ter falado. Então tenha limites saudáveis, estabeleça isso esse ano. Liberte-se de padrões autodestrutivos. Meu jovem, não caia na idolatria de querer agradar aos outros. Você tem que estar com a sua mente sempre consciente de que quem agrada ao mundo desagrada a Deus. Não há uma troca quanto a isso. Diga não quando é para dizer não. Estabeleça o limite e fuja do padrão da sociedade. Você precisa preservar o seu corpo, a sua espiritualidade. Você precisa preservar isso. Meu jovem, meu adolescente, tenha isso em mente. Seja firme. Não negocie os padrões que Deus colocou para você. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Seja firme, então. Quando é para dizer não, é não. E sim, é sim. Fuja. Se liberte do que o mundo impõe, do que o mundo prega. Essa liberdade falsa de sexualidade, de prazer em drogas, não leva a caminho nenhum, a não ser uma felicidade momentânea. Deus espera que você se liberte de todos esses padrões destrutivos. E essa é uma oração para você fazer esse ano. Uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. O pecado não te domina mais. O pecado não é mais seu Senhor. Agora o Senhor é quem rege a sua vida. Se liberte então desses padrões mundanos. Permaneça em comunhão, mesmo na adversidade, né? Tiago vai dizer, se alguém entre vós está aflito, que ele ore. Como é que a pessoa vai ouvir essa palavra se ela está fugindo quando as coisas estão difíceis? Pense nessa carta que a gente leu no começo, uma carta que ia circular em várias regiões, porque os cristãos estavam dispersos. Como é que a pessoa vai deixar a comunhão e vai ouvir essa palavra? Como que ela vai mudar de vida se ela não está sendo confrontada com a palavra? Então não deixe a comunhão, mesmo quando você está passando por dificuldades, porque alguém tem que perceber que você está sofrendo. Fale, converse. Tenha uma vida de discipulado. Se engaje na comunidade. Não sofra sozinho em nome de Jesus. Práticas devocionais a sós com Deus, uma hora silenciosa. Tenha isso na sua vida. Mas a integridade precede a devoção. Pegou essa? A integridade vem antes da devoção. Não adianta simplesmente abrir a Bíblia, o devocional, se o seu coração não está lá. Desfrute e contemple momentos de louvor a Deus. A vida é bela, irmãos. Deus criou as coisas. Você estava de férias, se você está voltando, se você já vai ainda para as férias, Deus te abençoe. Desfrute das paisagens, das comidas, das bebidas, das amizades, das festas, né? Não deixe que um padrão antigo, uma espiritualidade morta, vai reger quem é você na sua vida cristã ou não. Faça as coisas com alegria, com a consciência limpa, né? Eu li um livro recentemente do Kevin DeYoung, Faça Alguma Coisa, sobre a vontade de Deus. E ele diz assim, se você não vai pecar, se você não vai fazer nada que infrinja a ordem de Deus, vai e faça, só não seja preguiçoso. Não fique espiritualizando as coisas, esperando que a lã fique vermelha, verde, molhada. Vai e faça, desfrute, se alegre. Na presença de Deus, há delícias. Não vive essa de que, quando eu sou o coitadinho é que eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, não é assim. Até Jó, no final da sua vida, teve o dobro das coisas que Deus o abençoou. Muito bem, reconheça os limites. Busque ajuda sempre que precisar.
Aqui a gente tem que ter uma consciência dos nossos limites, dos nossos pecados, reconhecer que somos falhos, sim. Nosso dia a dia a gente tem que fazer esse balanço do que a gente errou, o que a gente está, né, acertando. Nosso egoísmo, a nossa forma de lidar com os outros, muitas vezes é pecaminosa. Então reconheça que você tem o pecado habitando junto, mas você pode vencê-lo. Busque ajuda para isso. O aconselhamento, viver em comunidade, né? Confesso que eu gosto de filmes de romance, tá bom? Então pode me julgar, mas você ouviu que não é para julgar, então vamos lá. Né? Esse aqui eu assisti 7 vezes, uma acompanhado e as 6 sozinho, porque a Raquel só assiste uma vez comigo, depois ela não assiste mais. Ela fala, você vai assistir esse filme de novo? E eu digo sim. É o filme Orgulho e Preconceito, né? Do famoso livro da Jane Austen, né? A Elizabeth Bennet, ela era muito bonita, e o Sr. Darcy, o Mr. Darcy, encontrou com ela, mas ele não sabia muito demonstrar os seus sentimentos, sua afeição. Ele era, né, um lord e tal, e não era de muita conversa, né? E ela achou ele super rude. E aí ela disse assim, eu até poderia perdoar o orgulho do Mr. Darcy, se ele não tivesse ferido o meu orgulho. Então você está julgando o outro, mas a gente também tem dificuldades, a gente também tem limites. Reconheça isso, que o problema está em nós, e não no outro. Então vou falar teologicamente. Tira a trave do teu olho primeiro, depois vai falar do cisco que está no seu irmão. Né? Vamos ser sinceros nisso, a gente tem que parar de julgar os outros, a espiritualidade dos outros. Confessar os pecados e trilhar um caminho de restauração. Aqui entra a parte que você confessa. Se você feriu o outro, você vai e se confessa com ele. Se você feriu a Deus, você vai e se confessa com ele. Mas se você encobrir isso, você vai ficar doente. Provérbios 28:13. Diz assim a palavra do Senhor. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. O caminho da confissão é o caminho que pavimenta a tua saúde espiritual. Eu vou repetir. O caminho da confissão é o caminho que pavimenta, que trilha, que te permite caminhar pelo caminho da saúde espiritual. Se você diz que não tem pecado, você mente. Mas se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar. Como um isopo, como algo que limpa, como algo que te liberta, como algo que te deixa mais alvo, que tira as trevas da sua vida e te dá a luz. Esse é o poder da confissão. Esse é o caminho que eu e você, nós temos que trilhar. Colabore para a saúde espiritual da sua comunidade, né? Se alguém está doente, chame os presbíteros, né? Perceba pessoas que precisam de ajuda, chame os pastores, né? Nessa não vai ter jeito, então vou ter que trabalhar um pouco. Se eu fosse o autor, Tiago, é porque é inspirado, mas eu daria uma dica. Se alguém está doente, chame as irmãs, principalmente aquelas que têm um coque, porque elas que sabem o caminho da oração. Não tem mais isso, né? Parece que aquelas irmãs no passado tinham uma ligação especial, né, com Deus. Agora é um termo mais técnico, é oração progressiva, né? O cabelo é mais liso agora, né? Mas chame a comunidade para participar. Diga o que você está sofrendo. Tenha olhos para perceber a dor do outro. Não passe de lado.
a dor do outro pode ser a oportunidade de você glorificar a Deus. Se você olha para o seu irmão e diz, Deus te abençoe, diz que ama a Deus, você não ama ninguém, nenhum nem o outro. Não deixe de lado a dor do teu irmão. Faça parte de uma comunidade saudável. E o que é isso? É uma comunidade que sabe que tem limites, sabe que precisa do favor do Senhor. E quando erra, confessa e deixa o pecado. Quando vê alguém sofrendo, vai ao encontro. Uma comunidade que, quando é confrontada pela palavra, pelo aconselhamento, ela deixa o pecado e trilha um caminho de reconciliação, restauração e saúde. E para terminar, a oração de uma pessoa obediente é poderosa. A tua oração é poderosa. Vou ler, esse livro foi escrito antes de eu nascer, em 1984. Vou ler rapidinho, tá bom? Para a gente finalizar. É porque, se os hinos falassem, um homem em Dublin, ele era um homem normal, até os seus 20 e poucos anos, fazia faculdade, trabalhava, mas aí a aflição chegou na vida dele. A sua noiva morreu tragicamente afogada. A partir daí ele não foi mais o mesmo. Viveu triste, nada o consolava, saiu de Dublin, foi morar em outros lugares, não ficava muito tempo com ninguém, ficava sozinho. Sua mãe estava doente, então ele, não podendo voltar, escreveu um trecho. Eu não vou cantar para não estragar tudo até agora, tá? Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Esse camarada depois, ele ia se casar de novo, mas a mulher morreu. De novo. Mas em meio à sua tristeza, ele pôde escrever esse trecho. Não sabia que depois tantas pessoas iam louvar a Deus por conta da tua aflição. Então, com todo carinho, com todo cuidado, eu sei, o problema do mal existe. Você pode estar sofrendo e não é tão fácil assim fazer tudo o que eu falei. Mas em Jesus você tem um amigo. E Ele quer te ajudar. Ele quer mudar a sua vida e te dar saúde, te dar vida e liberdade. Não caia na condenação dos juramentos, da falsa religião. Siga a Jesus, no caminho que você vai orar, vai confessar, e assim vai ter uma vida espiritual saudável. Amém?